Olá, boa tarde a todos, boa tarde, docente, boa tarde, colegas. Meu nome é Micaela Manegas Gomes, estudante do ISCTEM. Estou a fazer o curso de Contabilidade e Auditoria e hoje trago aqui a apresentação em torno da cadeira de Contabilidade Financeira 2, a apresentação do tema de contabilidade das sociedades. Muito bem. O meu trabalho apresenta o seguinte índice ou a seguinte estrutura. Durante o trabalho, vamos encontrar aqui aquilo que é o foco em geral da contabilidade das sociedades, onde estamos a falar exatamente do conceito. Vamos encontrar aqui também o objetivo da contabilidade das sociedades, o porquê de nós estudarmos, o porquê do o porquê de conhecermos, né? Termos a noção, sim. Vamos saber o que o Código Comercial de Moçambique diz sobre a contabilidade das sociedades, né? E também vamos encontrar nesse trabalho os tipos de sociedades e as suas respectivas características, né? Que definem cada sociedade. E vamos também encontrar aqui a obrigatoriedade da realização da contabilidade das sociedades e também exercícios práticos. Então, desde já, iniciar, né, a minha apresentação, que é indo para aquilo que é o foco, que é o foco da contabilidade das sociedades, posso assim dizer. Muito bem. A contabilidade das sociedades é o ramo da contabilidade que estuda, registra e controla aquilo que são todas as operações econômicas e financeiras que são realizadas por sociedades comerciais, desde a sua constituição até a sua extinção. Muito bem. Estamos a dizer aqui que a contabilidade das sociedades, ela é o ramo da contabilidade, né? Ela está dentro da contabilidade e dedica-se ao estudo, registro e controle e comunicação daquilo que são as operações econômicas e financeiras das sociedades comerciais. Estamos a dizer que ela foca-se na forma como o capital ele é constituído, na forma como os sócios eles vão participar naquilo que são os resultados e foca-se também naquilo que são em como eles vão ser preparados e divulgados nas demonstrações financeiras. E vou referir aqui que a contabilidade das sociedades, ela abrange todo aquele ciclo da vida da sociedade. Quais são esses ciclos da vida da sociedade? Quando eu falo do ciclo da vida da sociedade, estou concretamente a falar da constituição, daquilo que é o capital social, né? E também estou a falar daquilo que são o registro das operações, da atividade, aquilo que são a distribuição dos resultados da empresa ou da sociedade, perdão, e também aquilo que é o aumento e a redução de capital. Então, o essencial aqui na contabilidade das sociedades é garantir que haja transparência, prestação de contas e também uma segurança jurídica na parte das empresas, dos sócios, do Estado, dos credores e da sociedade em geral. Muito bem. Então, se ela, globalizando, né? Se ela, como conceito, tem como ramo da contabilidade, então, como é que ela, como é que, eh, como é que esta contabilidade, né? Ela surgiu? Ela tem a sua origem, né? Ligada ao desenvolvimento econômico e social da sociedade ou da humanidade. No entanto, ela passou a surgir quando aqueles negociantes, aqueles negócios, quando os negócios passaram a ser realizados não apenas por uma pessoa, mas sim por grupos de pessoas que unem aquilo que são os seus capitais
e para realizar atividades com uma grande dimensão, né? Então, é exatamente isso aí. Então, ela vem ter uma evolução histórica desde lá, da sociedade antiga, né? Estamos a falar dos remotos da Mesopotâmia, Egito, e também ela passou pela fase daqueles que são os surgimentos das sociedades comerciais, quando havia a necessidade de agrupar-se capitais, dividir aquilo que são os riscos, partilhar aquilo que são os lucros e também os prejuízos. Então, isso acontecia mais na Idade Média. Estamos a falar do século, mais ou menos, do século 12 a 15, sim. E chegou até a Revolução Comercial, né? Que estamos a falar justamente daquela que é a expansão marítima e colonial, onde a sociedade já tinha o capital dividido em partes, ou seja, as ações, né? Entre grupos e também já tinham contas organizadas. Então é basicamente isso. Então agora passamos para aquilo que são ou para aquilo que é o objetivo da contabilidade das sociedades. O principal objetivo da contabilidade das sociedades é fornecer a informação financeira fidedigna, uma informação financeira fiável sobre o patrimônio, os resultados e a posição financeira da sociedade, garantindo o cumprimento das obrigações legais e fiscais que são previstas no Código Comercial e nas normas contabilísticas e de relato financeiro, estamos a falar da NCRF. Ou seja, dando um pequeno resumo, né? Os principais objetivos da contabilidade da sociedade é demonstrar aquilo que é a verdadeira situação econômica financeira da sociedade e também assegurar que o cumprimento das exigências legais e fiscais sejam feitas e também fornecer informação útil, informação fiável para a tomada de decisões importantes dentro da sociedade e também controlar o patrimônio e aquilo que são os resultados da empresa, estamos a falar do capital. E também registrar e evidenciar aquilo que é a participação dos sócios no capital e nos resultados. Ou seja, é garantir a equidade, né? Uma equidade na relação entre os sócios ou entre grupos, podemos assim dizer. Então, o que o Código Comercial de Moçambique diz sobre a contabilidade da sociedade? O Código Comercial de Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei número 2/2005, de 27 de dezembro, estabelece que as normas que regulam a constituição, funcionamento e extinção das sociedades comerciais, ou seja, estabelece que todas as sociedades com fins lucrativos, elas são obrigadas a possuir uma contabilidade organizada. Estabelece que a contabilidade ela deve seguir princípios contabilísticos que são geralmente aceitos. Estabelece também que devem ser elaboradas demonstrações financeiras anuais. Quando nós falamos das demonstrações financeiras, nós estamos a falar do balanço, estamos a falar das demonstrações de resultados, estamos a falar daquilo que são as demonstrações das alterações no capital próprio, aquele mapa, estamos a falar dos fluxos de caixa, estamos a falar das notas explicativas, que são pequenas anotações ali. Então, vamos dizer que o Código Comercial de Moçambique estabelece que as demonstrações devem ser assinadas pelos administradores, também por gerentes e essencialmente os contabilistas. E que também devem ser conservados livros e documentos, né, contabilísticos durante um período legal, podemos ter que, por exemplo, uns 10 anos. E que a contabilidade deve garantir uma conformidade com a legislação fiscal, comercial e societária ou de sociedade que está vigente no nosso país, ou no país, né? Sim, como sistema de normalização contabilística. Então, agora passamos para aquilo que são os tipos. Dando continuidade, né? O Código Comercial determina ainda que a escrituração contabilística deve ser feita com base em livros próprios, como o diário, o razão, o inventário, o balanço. Devem ser numerados, autentificados e conservados. Sabemos que autentificar é reconhecer
e conservados por um período mínimo previsto em lei, onde o objetivo é garantir a transparência, responsabilidade e prova documental das operações econômicas da sociedade. Lembra que este é o principal objetivo da contabilidade das sociedades. Passamos agora para aquilo que são os tipos de sociedades. No entanto, encontramos as sociedades por cotas, onde dentro das sociedades por cotas nós encontramos a sociedade unipessoal por cotas. Temos a sociedade anônima, temos a sociedade em nome coletivo, temos a sociedade em comandita, onde encontramos simples e por ações. Bem, sociedade por cotas é também designada por sigla limitada. É uma das formas mais comuns de sociedade aqui em Moçambique, comerciais em Moçambique, que sendo especialmente adequada para pequenas e médias empresas. Então, estamos a dizer que é uma sociedade cujo o capital ele é dividido em cotas, que são pertencentes aos sócios, onde os sócios contribuem com bens ou dinheiro e participam nas decisões conforme aquilo que é o pacto social. No entanto, as características que podemos encontrar aqui nessa sociedade por cotas são capital social dividido em cotas, encontramos também a responsabilidade dos sócios, ela é limitada ao valor das cotas. Podemos encontrar também as seguintes características, onde dois ou mais sócios podendo ser unipessoais, uma só pessoa, gestão por gerentes sócios ou não, e que a denominação deve incluir limitada. A transferência de cotas, ela depende da autorização dos sócios, dissolução, liquidação e conforme decisão dos sócios ou conforme a lei. Então, vou acrescentar mais algumas, né? Podemos também encontrar a característica como exigir um contrato simples, um contrato social simples. Ela é responsável pela a limitação ao valor das cotas, mas dando de forma solidária pela sua integração, e também dizer que a administração ela é por gerentes. E referir também que nessa sociedade por cotas ela é indicada para pequenas e médias empresas, PME. Então, vamos agora para aquilo que é a sociedade unipessoal por cotas, que faz parte da sociedade por cotas, que é a sociedade unipessoal por cotas, é uma variante da sociedade por cotas limitada, em que existe apenas um sócio. Tem as seguintes características: sócio único, pode ser pessoa física ou uma pessoa jurídica. Capital social dividido em cotas, nas quais são todas divididas pelo sócio único, já que é unipessoal. Uma responsabilidade limitada ao valor das cotas, por ser uma pessoa só, um único sócio. A gestão pelo sócio único ou por gerentes nomeados. A denominação continua sendo limitada, ela é unipessoal. E tem lá também a dissolução e liquidação, conforme a decisão do sócio, daquilo que é a lei. Vamos agora para a sociedade anônima. A sociedade anônima é uma forma de sociedade comercial que é adequada para grandes empresas, como o nome já diz, SA, prevista no Código Comercial de Moçambique, no Decreto-Lei número 2/2005, nos artigos 274 a 325, onde o seu capital é dividido em ações e a responsabilidade dos acionistas é limitada ao valor das ações que elas subscreveram. Então, dando uma contextualização, vamos dizer que a sociedade anônima é a sociedade cujo capital está dividido em ações, claramente, que são facilmente transmissíveis, podendo ser negociadas publicamente. Tem as seguintes características: podem ter muitos acionistas, ou seja, capital dividido em ações, responsabilidade limitada ao valor das ações,
mínimo de 3 acionistas, ou seja, podem ter vários acionistas, capital mínimo de 2 milhões, gestão, temos o conselho de administração, a fiscalização por conselho fiscal ou auditores, transferência de ações é de forma relativa livre, a denominação é SA, temos também a dissolução e liquidação conforme a lei. Acrescentando mais, podemos notar também uma característica como a facilidade de entrada e saída de investidores aqui. Elas é mais para acionistas, tem muitos acionistas aqui, então teremos uma facilidade de entrada e saída dos investidores e também uma alta exigência de transparência e auditoria. Então, ela é indicada para grandes empresas e mercados financeiros. Então, passamos agora para aquilo que é a sociedade de nome coletivo, que é uma sociedade comercial em que 2 ou mais sócios se unem sob uma firma comum com o objetivo de exercer atividade econômica com fins lucrativos. Eu e Maria decidimos nos unir para formarmos um negócio com o objetivo de exercer ou desenvolvermos alguma atividade com o objetivo de gerarmos lucros. Então, é basicamente isso, sociedade de nome coletivo, até que o nome já diz tudo. Então, tem as seguintes características. No mínimo, número mínimo de 2 sócios, ou seja, pode só nomearmos 2 sócios aqui nesta sociedade de nome coletivo. Também a responsabilidade é ilimitada e se dará pelos débitos da sociedade. O capital social ele é formado pelas contribuições dos sócios e não há um valor mínimo assim legal. A gestão ela é geralmente exercida por todos aqueles que são os sócios, salvo acordo em contrário. A denominação social é que deve conter o nome de um ou de mais sócios. Neste caso, deve conter meu nome e o nome da Maria, ou muitos mais, ou sim. Transferência de cotas depende da concordância dos demais sócios. Também temos a dissolução e liquidação conforme a deliberação dos sócios ou motivos legais. Então, tem também uma característica que pode ser forte relação de confiança entre os sócios, onde também não podemos esquecer que aqui o nome da empresa contém o nome dos sócios, né? O nome da empresa contém o nome dos sócios, ou seja, vamos lá imaginar que tenhamos uma empresa que se chame Mic Maria, né? Mic Maria. Então aí tem meu nome e tem o nome da Maria, que é minha sócia, posso assim dizer. Então é sim. E cada sócio participa de forma ativa naquilo que é a gestão. E ela é indicada para negócios pequenos e familiares. Eu e minha prima, por exemplo. Então, aqui na sociedade de nome coletivo, estamos a dizer que ela é formada por sócios que gerem uma empresa diretamente e respondem com seus bens pessoais pelas dívidas sociais. Perdão. Então, por isso estamos a dizer que ela é mais indicada para negócios pequenos, negócios familiares. Então, vamos agora passar para aquilo que é a sociedade em comandita. A sociedade em comandita ela pode ser simples ou pode ser cooperativa. Então, a sociedade simples em comandita, a SCS, ela é uma sociedade comercial composta por 2 tipos de sócios. Temos aqui os comanditados, que são aqueles que vão administrar a sociedade e têm uma responsabilidade limitada e se dará pelas obrigações, né, sociais. Ou seja, administram os comanditados, eles administram e têm uma responsabilidade ilimitada, a responsabilidade deles não acaba. E também temos os comanditários, que são aqueles que apenas contribuem com capital e têm responsabilidade limitada ao valor da sua contribuição. Ou seja, esses aí apenas investem e têm uma responsabilidade limitada, porque eles somente investem. Então, as características passam a ser 2 tipos de sócios, comanditados ilimitados e comanditários limitados. Tem um mínimo de 2 sócios,
a gestão é pelos comanditados, o capital é dividido entre os sócios, a denominação inclui o nome de um comanditado, ou seja, daquele que tem uma, uma responsabilidade ilimitada. Por exemplo, Micaela. E também transferência de cotas dependentes dos sócios. Então, aqui posso dar um pequeno resumo, né? Temos uma características como podemos mudar uma estrutura mista, né? Onde uma parte controla e outra financia. E os comanditados, eles gerem e representam aquilo que é a sociedade. Os comanditados, eles não participam na, 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 na gestão, porque eles são limitados. E os lucros os lucros são distribuídos segundo o acordo social. Então, esta sociedade é adequada quando existe um investidor que é passivo e um gestor ativo, né? Então, temos aqui também sociedade encomendada Então, a sociedade encomendada por ações é uma forma de sociedade híbrida diferente, combinando elementos da sociedade anônima e da sociedade encomendada simples. Então, aqui é um tipo de sociedade comercial no qual o capital ele está dividido em ações, mas que representa uma estrutura mista, né? É, sim. Então, ou seja, ela combina as características da sociedade encomendada simples e com as da sociedade anônima. Então, as características princi- principais podemos encontrar, né? Hum, dois tipos de sócios, comanditados, que administram a sociedade, e ter responsabilidade ilimitada. Os comanditados, que contribuem com o capital e têm uma responsabilidade limitada ao valor das ações que eles investem. O capital social ele é dividido em ações, no mínimo, número mínimo de sócios, conforme a lei, pelo menos um comanditado e os acionistas. A gestão é exercida pelos comanditados, pelos limitados. Pelos ilimitados, perdão. A denominação social ela deve indicar que é uma sociedade comandida por ações. A transferência de ações é mais flexível, seguindo regras estatuárias, né? E também temos a dissolução e liquidação conforme deliberação dos sócios ou conforme a deliberação da lei. Então, contextualizando aquilo que são as características principais. O capital social é dividido em ações, como numa SA, sociedade anônima. A administração exclusiva dos sócios são dos comanditados. Os sócios comanditados não participam na gestão, ah, comanditados porque eles são limitados. O nome empresarial pode conter o nome de um comanditado, do limitado. E do ilimitado, sim. E a responsabilidade é diferenciada entre os sócios. E há uma possibilidade de captar capital com mais facilidade na venda de ações e também uma estrutura mais complexa e rigorosa, né? Em termos legais e contabilísticos. Então é basicamente isso aí. Então, falando das vantagens, né? Aqui nesta sociedade, podemos dizer que tem uma vantagem de uma facilidade de captação de recursos, como venda de ações, e também vantagem de manter o controle da gestão nas mãos de poucos, que são os comanditados, e protege os investidores passivos, que são os comanditados. Mas as desvantagens é que eleva um risco para os comanditados e também tem como desvantagem exigências legais e contabilísticas bastante rígidas por conta dos dois tipos de sócios e conflitos bem possíveis entre aqueles que são os investidores e aqueles que são os administradores. Então, eh, as vantagens, as vantagens por exemplo, né, as vantagens da, perdão, como eu estava a dizer, né?
Por exemplo, as vantagens da sociedade anônima é que ela é ideal para grandes empresas e que facilita a entrada e saída de acionistas, mas tem como desvantagem um elevado custo de constituição. Então, e também exigências de maior transparência e auditoria. Por exemplo, estamos a falar de uma sociedade anônima, estamos a falar de bancos, telecomunicações, os multinacionais e a sociedade em nome coletivo, ela, podemos dizer que ela tem responsabilidade limitada e solidária pelos débitos sociais, porque se a empresa não pagar, os credores podem cobrar dos bens pessoais dos sócios. E ela é mais indicada para a atividade em pequena escala, empresas de familiares, né? Total, mesmo uma pequena contextualização. Podemos ter um exemplo, por exemplo, ui, perdão, pela polissemia. Podemos ter um exemplo de negócios de risco moderado com um investidor financeiro. Então, passamos agora para aquilo que é a obrigatoriedade da realização do capital social nas sociedades. Então, temos a sociedade por cotas, né? Onde pelo menos 25% do valor de cada cota deve ser realizado no momento da Constituição. E o restante do capital subscrito deve ser realizado conforme o prazo definido no contrato social. E, por exemplo, na sociedade unipessoal por cotas, ela também existe a realização do 25% do capital subscrito na Constituição e o capital que resta ou remanescente deve ser integralizado ou íntegro pelo sócio único dentro do prazo previsto no contrato, já que ele é unipessoal. A sociedade anônima, pelo menos 25% do valor nominal de cada ação deve ser realizado no ato da Constituição. O capital restante pode ser realizado em parcelas conforme previsto no Estatuto ou Contrato Social. Sociedade em nome coletivo, né? A sociedade em comandita simples. Normalmente o capital deve estar totalmente realizado no momento da Constituição e para garantir que os sócios possam responder de forma solidária ou ilimitadamente pelas dívidas da sociedade. Já na sociedade em comandar operações, pelo menos 25% do valor de cada ação deve ser realizada na Constituição semelhante à sociedade anônima. Então, por que que quais são as razões da obrigatoriedade? Ou seja, a realização do capital social é fundamental porque ela garante que a sociedade venha a ter recursos para começar a operar, protege credores, fornecedores de Estado, demonstra uma capacidade financeira da empresa, dá segurança jurídica aos sócios, como também suporta uma responsabilidade de riscos iniciais. Então, a obrigação legal, ou seja, o Código Comercial de Moçambique exige que os sócios eles devem realizar as suas entradas no capital. O prazo e a forma devem ser definidos no contrato social, né? O procedimento. A sociedade deve registrar também contabilisticamente o capital realizado e o por realizar. E que os sócios respondem de forma solidária e limitadamente pela parte não integralizada. Então, essa redução da capital social ela pode ser em dinheiro, pode ser em bens ou pode ser pelos direitos, né? E o capital não pode ficar apenas comprometido, precisa ser colocado efetivamente na empresa. Então agora passamos para aquilo que são os exercícios práticos. Temos aqui em maio do corrente ano, constitui-se a sociedade Kenny e Agnes Limitada com um capital de 100 mil meticais. Subdivide nas duas seguintes cotas. Sócio Kenny no valor de 70 mil meticais, o sócio Agnes no valor de 30 mil meticais. O sócio Kenny entregou os seguintes valores relativos para a realização. Enumerado, estamos a falar do caixa, 20 mil meticais, depois a ordem na conta da empresa, 50 mil meticais. A sócia Agnes entregou aos clientes no valor de 20 mil meticais, as mercadorias no valor de 10 mil meticais. Então, pretende os lançamentos contabilísticos. Então, como é que ficam esses lançamentos contabilísticos? Então, temos aqui a resolução, né, desse exercício, onde o primeiro passo é registrarmos aquilo que são
os devedores, né? Então temos aí a conta 45, com a sua subconta 452, que são sobre os escritores de capital. Então, o primeiro passo é subscrevemos, fazemos a subscrição de capital, né? Então temos aí 4521, que são o estado dos organismos públicos, como por exemplo o estado, o sócio Kenny, temos 4522 como a Agnes, né? A sociedade Agnes, no valor de 30 mil meticais, e no Kenny, no valor de 70 mil meticais. Então, o segundo passo é realizarmos o que nos foi dito aqui, né, no exercício. Então, aqui dizem que o sócio Kenny entregou os seguintes valores ativos para a realização. Em numerário, 20 mil meticais. Então, numerário sabemos que é caixa. Então, colocamos aí a conta 11.1, 20 mil meticais. E também disseram que o sócio Kenny entregou um depósito à ordem no valor de 50 mil meticais. Então, 121 no valor de 50 mil meticais. Em contrapartida com a 452, que 4521, assim que é o subscritor, né, de capital, que é o sócio Ken, no valor de 60 mil meticais. Então, aí conseguimos ver que o débito é igual ao crédito, ou seja, aí em cima temos na conta caixa e na conta bancos 60 mil meticais, e aqui também temos 60 mil meticais no subscritor. Então, conseguimos ver que sim, realmente foi isso. Então, colocamos aí o histórico que é pela realização de capital do sócio Ken. Então, o terceiro passo é fazer o mesmo para o sócio Agnes, porque dizem que aqui a sócia Agnes entregou clientes no valor de 20 meticais. Então, temos aqui 414111, que é a sua subconta, no valor de 20 mil meticais, com a 22221, que são mercadores, no valor de 10 mil meticais. Uma partida com a sua conta de subscritor, como conta 5, uma partida com a 45, com a sua subconta 4522, no valor de 30 mil meticais. Então, colocamos aí o histórico, nunca podemos esquecer. Não conseguimos ver que aí o débito é igual ao crédito, porque aí na 41 clientes e na 22 mercadorias temos 30 mil meticais somando, e realmente a sócia Agnes entregou 30 mil meticais. Não colocamos aí pela realização do capital do sócio Agnes. Então, é basicamente isso aí. Então, colocamos aqui também em uma partida com a 51, que é o capital pela subscrição. Dizem que aqui no exercício dizem que olha, é mais do 40 anos constitui a sociedade de Kenny Agnes com capital de 100 mil meticais. Nós juntamos todos os capitais, juntando também 30 mais 30, 80, 90, 100. Então, temos aí também pela subscrição de capital. Então, é basicamente isso. Então, vamos agora para o exercício 2. Exercício de aplicação número 2, que é a emissão de ações de 5 mil meticais, ações de 2.000 para a constituição da empresa ABC, Sociedade Anônima. Todas as ações foram subscritas por 2.100 e foram integralmente realizadas em dinheiro. Pertence ao lançamento contabilístico. Muito bem, o passo é basicamente o mesmo. Então, temos aí Sociedade Anônima. Então, disse que... voltando um bocadinho, né? Disse que emitiu-se 5 mil ações de 2.000 para a construção da empresa. Então, emitiu-se 5 mil ações, Então, emitiu-se 5 mil ações. Então, o que nós vamos fazer aí? Muito bem, então aí, já que são ações, sabemos que a conta de ações é 1,3, na sua subconta 134. Então, disse que emitiram-se 5 mil ações, ou cada 2.000, né? Então, 5 mil ações, 5 mil, perdão. Disse que emissão de 5 mil ações de 2.000 para a construção da empresa. Então, vamos multiplicar esses 5 mil meticais vezes os 2.000, que nos dão 10 mil meticais. 10 milhões de meticais, perdão. Então, aí depois colocamos, né, 10 milhões de meticais. É contrapartida com a 51, que é o capital. Então,
ficamos aí com o valor de 10 mil meticais. Então, colocamos o histórico pela emissão de 5.000 ações, que cada custava 2 mil meticais. Então, o passo a seguir, né, é fazermos aquela que é a subscrição, porque dizem que todas as ações foram subscritas por 2.100 e foram integralmente realizadas em dinheiro. Em dinheiro, estamos a falar concretamente do banco, aqui, né? Então, 452, 10.500. Em contrapartida com a 13, 10 mil. Então, com a 5, com a 5,3 no valor de 500 mil meticais. Então, colocamos aí o histórico. E em seguida também fazemos, né? Continuamos, fazemos a realização do capital. Temos aí a 1 no valor de 10.500. E também, perdão, recomeçando, né? Na parte da subscrição de capital de 5.000 ações. Aqui temos a 45, que são os devedores, outros devedores. Com a sua conta, subconta 452, no valor de 10 milhões e 500. Por quê? Porque disseram que fez uma subscrição de 5.000 ações, onde cada custava 2.100 meticais. Então, multiplicamos, então temos 10.500 aí na 452, que é a subscrição. Onde a partir da com as ações vão manter os 10 mil. Então, quando juntamos, e em contrapartida com também a 5,3, que são os 500 mil meticais. Então, juntando, ficamos com 10.500, 10 milhões e 500. Lá em cima, esqueci de colocar 3 zeros na 452. Então, colocamos aí pela subscrição de 5.000 ações cada 2.100. Então, fazemos o mesmo para na realização a diversas contas. Então, temos já 1, sabemos que é depósito à ordem, no valor de 10.500. Estamos a realizar o que? O capital. Então, a partida com a 45, que são os devedores, com a sua subconta 452. Num valor de 10 milhões e 500, assim que é. Eu esqueci de colocar 3 zeros. Então, colocamos aí o histórico pela realização de capital. E pronto, então. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado do vídeo.